estamos de volta para a nossa aula de número 5 de História da Igreja. Eu sou o professor Eduardo Maciel e nós estamos nessa jornada teológica para crescer na graça e no conhecimento. Hoje é a nossa aula final de História da Igreja, a aula de número 5, e eu espero que você receba conhecimento avançado nesta nossa última aula. Na última aula, aula 4, nós começamos a falar da Idade Média, da Igreja medieval, considerada a época das trevas, que vai de 476 a 1453. Nós falamos também sobre as condições de vida que eram extremamente precárias naquela época. Falamos ainda dos principais pontos do cristianismo, e se você não viu a aula de número 4, eu te aconselho a ver essa aula. Falamos ainda do declínio da igreja e ainda introduzimos a Reforma Protestante, que começa em 1453 e vai até 1648, com o maior expoente da época, chamado Martinho Lutero. Agora, bem antes de Martinho Lutero, outros tentaram fazer a Reforma Protestante, e esses homens foram considerados os pré-reformadores. Terminamos a aula passada fazendo uma cronologia da vida de Lutero, então vale muito a pena você assistir a aula de número 4, ver e rever quantas vezes for necessário para que o teu curso faça bastante sentido e a gente não fique só no campo teórico, mas que a gente possa fazer muitas reflexões. Hoje nós vamos continuar falando da Reforma Protestante, datada em 1453 a 1648, e veremos outros reformadores, porque muitas vezes a gente fica focado só em Lutero, né? Mas existiram outros reformadores no século XVI. Nós temos na Suíça o Zwinglio, nós temos também na Suíça o João Calvino, nós temos na Escócia o John Kenneth, e nós temos na Alemanha e também na Bélgica o William Tyndale. Todos eles foram reformadores, aqueles que o Senhor Deus usou, cada um no seu lugar, cada um na sua geografia, mas eles foram muito usados por Deus. Começando pelo Zwinglio, Ulrich Zwinglio, ele nasce em 1484, ele vai partir em 1531. Em 484, ele vai nascer na Suíça, na cidade de Windhoek. Em 1518, o Zwinglio é nomeado como sacerdote da Catedral de Zurique. Em 1519, ele começa a pregar uma série de sermões no Novo Testamento, assinando uma nova era na pregação bíblica. Teologia de Zwinglio era uma teologia bíblica. Em 1524, ele casa-se com Anna Heyort e juntos eles tiveram 4 filhos. Então a reforma foi bom para ele, foi bom para Lutero. Eles contraíram casamento depois que romperam com o catolicismo romano. Em 1525, ele vai implantar a reforma e ele vai trocar a missa e a hóstia pela Santa Ceia. E ele retira todas as imagens da Catedral da Suíça. Em 1532, ele morre lutando contra as tropas católicas na Batalha de Kempel. Lembra que foi uma guerra santa? Se foi uma guerra santa, houve batalha, houve vias de fato, e o Zwinglio, ele vai morrer contra essas tropas que queriam ainda escravizar a mente do povo. Nós temos também
um segundo reformador, que é o João Calvino, com a sua vasta teologia calvinista. Ele nasce em 1509, ele falece em 1564. Em 1509, ele nasce em Noyon, na França. Em 23, ele vai para Paris a fim de estudar humanidades e teologia, filosofia e teologia. Em 1533, ele converte-se ao protestantismo e ele começa a escrever uma das suas grandes obras, que é as Institutas. Se você ainda não teve acesso a essa obra de Calvino, eu recomendo. Não só essa, como também Cidade de Deus. São duas obras que todo aspirante de teologia deveria ler, deveria conhecer. Em 1536, o Calvino ele foge da França por causa da perseguição religiosa, obviamente. Enquanto ele está indo para Estamburgo, passa por Genebra, na Suíça, e é convencido por Guilherme Farel a permanecer em Genebra. Em 1538, Calvino ele tenta impor as suas ideias em Genebra e, obviamente, ele vai ser expulso de lá, porque as ideias dele estavam muito à frente do seu tempo. Então ele vai, então, para Estrasburgo, ele casa-se com uma mulher chamada Idelette de Bowery. Em 1541, Calvino ele retorna para Genebra e ele desenvolve ali o seu ministério por mais de 20 anos. Ao todo foram aproximadamente 25 anos pastoreando em Genebra. Foram contabilizados aproximadamente 200 sermões em Deuteronômio, 159 no livro de Jó, 353 no livro de Isaías, 86 na carta aos Coríntios, e por aí vai. Então ele colecionava assim uma série de mensagens, uma série de sermãos, assim como Lutero, né, que pregou por muito tempo na Alemanha. Também o Calvino tem uma série de sermões. E o Calvino ele constrói a sua teologia, que nós chamamos hoje de teologia calvinista. É uma teologia diferente da teologia de Armínio, Jacob Armínio. Então hoje praticamente existem dois tipos de teologia. Existe uma teologia chamada a teologia calvinista e uma outra teologia chamada a teologia arminiana. Hoje, os calvinistas acreditam basicamente na eleição, aqueles que são os eleitos de Deus e aqueles que são os não eleitos de Deus, e também os arminianos acreditam no livre-arbítrio. Deus ele não escolheu pessoas que são robôs programáveis. A salvação ela depende de cada pessoa. Na sua apostila, você tem aí os 5 pontos do calvinismo e os 5 contrapontos, digamos assim, do arminianismo. Nos 5 pontos do calvinismo, nós temos a depravação total da raça humana, do ser humano. Já no arminianismo, nós temos a vontade livre. O ser humano ele aceita a salvação ou não. No calvinismo, nós temos uma eleição incondicional. Quem escolhe é Deus. No arminianismo, nós temos uma eleição condicional pela pré-ciência de Deus. No calvinismo, o terceiro ponto é a expiação limitada. No arminianismo, é a expiação universal para todos os seres humanos. No calvinismo, existe uma graça irresistível. Quando o homem ele é tomado pela graça de Deus, ele não resiste. Ele se converte, ele aceita Cristo. No arminianismo, a graça ela pode ser impedida, principalmente pela dureza de coração de algumas pessoas.
No calvinismo existe a perseverança dos santos, devemos ser fiéis até a morte. Já no arminianismo, o Armínio vai dizer que o homem ele pode perder a sua salvação, ele pode cair em tentação. Por isso que a Bíblia diz: guarda o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Então são pontos, são visões. Geralmente os alunos me perguntam: professor, quem está certo, quem está errado? São visões, são teologias. Os alunos me perguntam: o senhor é calvinista ou o senhor é arminiano? Eu digo para os alunos que eu sou de Jesus, porque existem pontos muito bons na teologia calvinista que eu gosto muito, como também existem pontos muito bons na teologia do Armínio que eu gosto muito, e outros contrapontos que eu não concordo nem com Armínio e nem com Calvino. Então, eu vivo no melhor dos mundos, né? Eu pego o melhor de cada um, porque foi isso que o apóstolo Paulo me ensinou: examinai tudo e retende o que é bom. Temos também um outro reformador chamado John Knox. Ele nasceu em 1514, ele vem a falecer em 1572. No seu nascimento, na Escócia, ele, depois de 30 anos aproximadamente, se converteu ao cristianismo em 1545, e a partir do ano de 1555, ele passou alguns anos com João Calvino, esse que nós acabamos de falar, em Genebra, na Suíça, e depois ele retornou para Edimburgo, capital da Escócia, aonde ele realizou a reforma escocesa. John Knox, ele faleceu em 1572. Então, lá na Escócia, assim como Zwinglio na Suíça, assim como Lutero na Alemanha, ele foi um grande expoente da reforma. Temos também William Tyndale, nascido em 1484, falecido em 1536. Todos eles contemporâneos de Lutero, tá? Século XV, século XVI. William Tyndale sonhava em publicar uma tradução para o inglês da Bíblia. Ele estudou em Oxford, ele sabia falar 7 idiomas. O rei da Inglaterra, Henrique VIII, proibiu a tradução no inglês, mas citações de textos da Bíblia em inglês. Então foi proibido para o inglês ali pelo Henrique VIII essas traduções. Mais tarde, em 1611, nós teremos a tradução do rei Jones, né? O King Jones, a King James, rei James. Então, isso é uma tradução que veio depois de William Tyndale. Não conseguindo apoio para a tradução na Inglaterra, ele foi para Wittenberg, onde ele traduziu o Novo Testamento para o inglês. Com a ajuda de Lutero, ele contrabandeou 3.000 publicações do Novo Testamento para a Inglaterra. Então ele teve que infringir a lei. Agora nós vamos sair aqui do campo ético, vamos sair aqui do campo moral, mas ele vai infringir a lei, ele vai contrabandear pelo menos 3.000 exemplares do Novo Testamento e levou lá para a sua terra, né, a Inglaterra, para que ele pudesse evangelizar os ingleses com uma tradução na sua língua. Fugindo da perseguição de Henrique VIII, William Tyndale fugiu para a Bélgica, onde ele foi encontrado e preso. Lá na Bélgica ele traduziu o Pentateuco, ele traduziu o livro de Jonas. Ele, durante o seu cárcere, a sua prisão, que durou mais ou menos 1 ano e meio, ele conseguiu traduzir de Josué até 2 Crônicas. Ele já tinha traduzido o Novo Testamento com a ajuda de Lutero e agora
ele consegue traduzir o Antigo Testamento de Josué até o livro de 2 Crônicas. Então, é um progresso, né? Que esses homens, apesar de toda a perseguição, conseguiram. Chegando o dia, William Tyndale foi levado até a praça pública para a execução na fogueira. Suas últimas palavras foram uma oração para que o rei da Inglaterra tivesse os seus olhos abertos. Um ano depois, a sua oração foi atendida e o rei Henrique VIII autorizou a publicação da Bíblia. Então, ele já estava morto, mas a tradução da Bíblia foi autorizada na Inglaterra. Eu acho que eu já mostrei esse livro para vocês em outras aulas. Se eu não mostrei, anotem o nome desse livro, Os Heróis da Fé, do Orlando Bauer. Esse livro fala de todos os heróis da fé, todos os reformadores, inclusive o Tyndale, com detalhes aqui sobre a fogueira, detalhes aqui sobre o martírio. Se vocês puderem baixar esse livro, se vocês puderem comprar esse livro, é uma boa leitura agora para o final do ano. Tenho certeza que você vai ver que existem coisas que a gente não sabia na história, como a Bíblia chegou até nós, o sangue de tantos mártires, e que vale a pena, de fato, a gente fazer essa leitura para o nosso crescimento espiritual. Teve um movimento durante a Reforma, que foi um movimento da Igreja Apostólica Romana. Esse movimento se chamou Contra-Reforma. Ele começa em 1545 e ele vai mais ou menos ali até 1563. O que foi a Contra-Reforma da Igreja Apostólica Romana? Foi a resposta da Igreja Católica contra a Reforma Protestante, por isso Contra-Reforma, por meio de uma série de medidas para conter o avanço do protestantismo. Os nossos irmãos evangélicos, se é que podemos dizer assim hoje, estavam crescendo demais, estavam se tornando uma pedra no sapato da Igreja-mãe, que ganhava força na Europa, absolutista, principalmente porque muitos reis buscavam se libertar das garras do Papa, que tinha mais poder do que os próprios reis. Então, até isso, houve uma contribuição do protestantismo. Os reis não aguentavam mais a opressão papal. Muitos papas tinham muito mais poder do que alguns reis de alguns países, de algumas províncias. Então, eles queriam romper com a Igreja Católica. O protestantismo, então, ganhou a simpatia desses reis, como, por exemplo, na Inglaterra, o Henrique VIII, que foi o primeiro reino a se desligar do Vaticano. Mas, na verdade, a Contra-Reforma foi apenas uma reafirmação das crenças católicas sem mudar, de fato, muita coisa. O que eles mudaram? Eles colocaram no cânon católico, na Bíblia Católica, os livros apócrifos. Judite, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Eclesiásticos. Colocaram Tobias, os livros para embasar as suas falsas doutrinas. A única coisa que de fato mudou, devido ao confronto da Reforma Protestante contra os exageros abusivos da Igreja Católica, é que os bispos decidiram suprimir os abusos ligados à indulgência. Lembra que Lutero ficou doido por causa das indulgências? Lutero, ele vai surtar. Quando ele chega lá no seu doutorado, ele vai dizer, não, tá tudo errado. A Bíblia não ensina nada sobre indulgência. E foi decidido que os seminários deveriam ser estabelecidos com o objetivo de proporcionar uma melhor
qualificação para os sacerdotes. Então eles começam a ter um cuidado maior na preparação dos seus mosteiros, dos seus colégios, dos seus seminários católicos. Um último ponto que vale a pena a gente destacar aqui na Contra-Reforma foi a criação de um grupo missionário chamado Companhia de Jesus. Você já deve ter ouvido falar da Companhia de Jesus, estudado no ensino básico, cujos membros ficaram conhecidos como jesuítas, aqueles que chegaram no Brasil por volta de 1550, 1600 e começaram a catequizar os índios que aqui estavam. Eles chegam na cidade de São Vicente, em São Paulo, e eles começam o ensino, né? José de Anchieta, começam a ensinar a língua, que é o português, e começam a alfabetizar para depois catequizar, né? Para trazer a fé jesuíta católica para pessoas que nunca tinham ouvido falar das escrituras sagradas. Vamos falar agora dos movimentos missionários e avivamentos durante todo o mundo do século 17, 1648, até o final do século 19, esse movimento avivalista, ele foi muito forte. Essas missões de avivamento ao longo de todos os países começaram a incendiar todos. Dos séculos 17 ao 19, existiu uma grande ênfase ao movimento missionário. Em 1789, aos 28 anos, um homem chamado Guilherme Carey, conhecido como pai das missões modernas, fundou a Sociedade Batista Missionária, e ele começa a levar o evangelho a nações que ainda não tinham sido evangelizadas. Se hoje ainda existem muitas nações que não conhecem Jesus, imagina naquela época. Eles foram desbravadores. Outros missionários conhecidos dessa época foram Adoniram Judson, que trabalhou na Índia e na Birmânia, Hudson Taylor, que em 1865 fundou a missão para o interior da China, existente lá até hoje. Taylor viveu na China por 51 anos e o seu trabalho resultou diretamente na conversão de aproximadamente 18 mil pessoas. Então, muitos acreditam que a China ainda não foi evangelizada. Sim, existe uma parte da Índia que tem missões e que ama Jesus. Assim como na Coreia, né? Coreia do Sul, existe a maior igreja do mundo, que é a igreja do reverendo Poechu. Uma igreja que não fecha, uma igreja que funciona 24 horas. E tem um relógio de oração lá muito interessante, que de hora em hora tem alguém orando por você. 24 horas por dia. E isso na Coreia do Sul. Na Coreia do Norte é mais restrito, mas existem sim missionários que não podem falar em aberto da fé cristã, mas que estão lá infiltrados para levar Jesus para o povo da Coreia do Norte. Mas não podemos deixar de falar da linda história dos irmãos morávios, os moravianos. Em 1732, John Leonard e David Nietzsche, eles moravam na República Tcheca e eles se venderam como escravos para responderem um chamado missionário para evangelizar as Ilhas Virgens. Quem é, em sã consciência, em sã juízo, que vai deixar se capturar, vai deixar ser levado como escravo
para um propósito maior de evangelização. Os irmãos moravianos fizeram isso. A história é linda. Eles ganharam muitas almas para Cristo nas ilhas, chamadas Ilhas Virgens, mas só poderiam acessar se fossem escravos. E eles permitiram, mesmo sendo homens livres, se venderem para que um povo que nunca ouviu falar de Cristo pudesse ter a oportunidade de ouvir sobre o nosso Senhor. Existem grandes avivamentos diferentes em vários lugares do mundo nessa época. Muitos avivamentos espalhados em grandes lugares do mundo. Com Jonathan Edwards, ele faz um avivamento na cidade de Northampton, que é na Inglaterra. O George Whitefield, na Inglaterra também, só que nas colônias americanas. O Moody, nos Estados Unidos, em Chicago. E o Charles Spurgeon, em Londres. Eu queria destacar um pouquinho o Moody, porque o Moody começa a ter problemas com cafetões. Como assim cafetões? Aquela pessoa que coloca mulheres para se prostituir. O Moody, ele entrava nesses lugares de prostituição, nessas zonas de prostituição, e ele começava a falar de Jesus. Aquelas mulheres da vida, aquelas mulheres prostitutas, elas não resistiam ao chamado de Deus e elas aceitavam Jesus, elas se convertiam a Jesus e elas largavam essa vida de prostituição. Aí no outro dia, o cafetão não tinha mais material humano, não tinha mais nenhuma menina para se prostituir. E aí ele ficava enfurecido com o Moody, que lá em Chicago foi responsável em fechar muitos inferninhos, pregando a palavra em lugares que ninguém quer ir. Mas ele ia levar o evangelho da cruz. Nós também temos um grande nome que você já deve ter ouvido, o pai do metodismo, John Wesley. Ele nasceu em 1703, portanto, século XVIII, e ele vem a falecer em 1791. E juntamente com Whitefield, ele fundou o Clube Santo em Oxford, devido à disciplina que possuía na prática da vida cristã. Vida cristã é prática. Vida cristã é disciplina. Vida cristã é oração, é jejum, é devocional, é estarmos na igreja pelo menos uma vez na semana para confraternizar, para adorar. Vida cristã não é teoria, vida cristã não é teologia. A teologia nos ajuda. Teologia abre algumas janelas, abre os nossos olhos para alguns temas, nos faz pessoas mais críticas em determinados assuntos, mas não é a teologia que forma o crente. A teologia que forja o crente é a prática diária. Em 1738, o John Wesley ele retornou para a Inglaterra de uma viagem que fez para evangelizar os índios na Virgínia, mas na viagem de volta, ele fez uma declaração: fui à América evangelizar os indígenas, mas quem me converterá? Vou repetir, palavras de John Wesley: eu fui na América evangelizar os índios, mas que me converterá? Então, muitas vezes, nós entramos também nessa crise. A gente tem feito a obra de Deus, a gente tem pregado a palavra da verdade, mas será que somos convertidos? Será que alguém já trouxe para nós o evangelho da verdade e nós estamos praticando isso? Em 24 de maio do mesmo ano, ele viveu a experiência de um coração aquecido, em chamas, na rua Aldersgate, sobre o comentário de Romanos.
Aí sim, quando o nosso coração começa a queimar por Deus, por Jesus, nós estamos na rota certa, nós estamos no caminho certo, nós estamos fazendo a vontade do Pai. Enquanto Whitefield se dedicou ao trabalho evangelístico, John Wesley se dedicou ao trabalho pastoral. Ele foi o fundador do metodismo e quando ele morreu, o movimento já tinha 60 mil membros. Você vê que uma vida dedicada ao avivamento produz os frutos de pelo menos 60 mil almas para Cristo. Vamos agora falar sobre o movimento pentecostal, que vai nascer a partir do século XX. O movimento pentecostal, ele vai surgir a partir do século XX. Começa com o avivamento do país de Gales, pertinho lá da Inglaterra. O avivamento de 1904, no país de Gales, foi um dos principais avivamentos da história do cristianismo. Evan Roberts foi o líder desse avivamento. Esse avivamento, ou esse movimento, tomou proporções apenas dentro do país de Gales, mas também influenciou eventos posteriores na história do cristianismo. Então nós podemos dizer que a partir do finalzinho do século XIX, início do século XX, o pentecostalismo, o avivamento já estava em vários países. Um avivamento que alcançou 100 mil pessoas que foram convertidas a Cristo num período pequeno, 9 meses. E ao fim dos quais Evan Roberts adoeceu, ficou doente, gerou um esfriamento no movimento. Parece que o movimento lá no país de Gales dependia muito de Evans Robert, mas nós não podemos permitir que um movimento, a figura central desse movimento, seja o seu líder. Porque quando acontece qualquer problema com esse líder, as pessoas acabam se enfraquecendo, as pessoas acabam se desviando. A própria Bíblia diz que quando um pastor é ferido, as ovelhas se dispersam. Então a nossa fé, ela não tem que estar no nosso líder ou no nosso pastor aqui da terra, o pastor da igreja. Nós não podemos estar apoiados em ninguém. Nós precisamos estar apoiados em Jesus. No século XIX, no finalzinho do século XIX, a igreja se reuniu para buscar avivamento. Especialmente Charles F. Parham. Se reuniu uma turma de seminaristas para estudar a doutrina bíblica. Quando se depararam com pneumatologia, uma disciplina que a gente viu lá no avançado, mais precisamente com o batismo com o Espírito Santo, eles começaram a se questionar acerca do que era aquele batismo e como receber aquela manifestação. Obviamente, os pentecostais, eles estão mais suscetíveis a esse batismo, um batismo com fogo, um batismo com poder. Os pentecostais, eles dizem que a evidência do batismo com o Espírito Santo é a glossolalia, é o falar em línguas estranhas. Mas existem muitas igrejas, principalmente as igrejas reformadas, que ainda não trabalham nessa evidência. Não é que o povo não tenha o Espírito Santo, mas eles não dão tanta ênfase aos dons do Espírito. Nessa escola estudada sobre William Seymour, que era um pastor negro na época da segregação racial, de 1906, durante 6 anos da visitação de Deus, na virada do século, William também fazia parte desse grupo e ele vai concluir os seus estudos e retornar para Los Angeles.
Então nós temos aqui um negro que começa a estudar a Bíblia com eles, fica ali 6 anos entendendo pneumatologia, entendendo o batismo com o Espírito Santo, e ele volta para sua terra natal, ele volta para Los Angeles, nos Estados Unidos. Nessa época, havia segregação racial entre igrejas de negros e igreja de branco. Os Estados Unidos, eles têm uma cultura até hoje. Hoje diminuiu muito, mas aquele seriado que passa na Record, Todo Mundo Odeia o Chris, você vê muito essa questão racial de bairro de negro, bairro de pobre, escola de negro, escola de branco. Você vê muito em Todo Mundo Odeia o Chris. A igreja, ela não está fora dessa segregação. Também haviam igrejas para ricos e também haviam igrejas para pobres e também haviam igrejas para negros e também haviam igrejas para brancos. Só que Seymour era uma pessoa muito temente ao Senhor e orando durante 6 horas por dia. Você já imaginou uma pessoa orar 6 horas por dia? Ele orava para que Deus enviasse um avivamento. Ele e a família que o hospedavam iniciaram uma oração aparentemente comum, mas de uma forma inexplicável. Aquela oração durou 6, 7, 8, 9, 12, 24, 48, 72 horas. 3 dias orando. Gente, quando eu leio isso aqui, eu vejo como nós somos Nutella. E eu me incluo, tá? Porque se a gente vai para uma campanha de oração que demora um pouquinho mais, a gente já quer ir embora para casa, a gente já fica cansadinho. Eles oraram 3 dias de maneira milagrosa. Eu estava voltando aqui para São José dos Campos domingo. Domingo foi feriado, dia 12 de outubro, dia da padroeira do Brasil. E quando eu passei próximo ali à Aparecida, eu não acreditei. A beira da Dutra ali, as margens da Dutra, mais de 40 mil romeiros que andaram muitos dias com peso nas costas para prestar a sua homenagem, a sua devoção, o seu amor para a Aparecida. É a fé de cada um, mas eu fico vendo como a gente é Nutella, como nós não fazemos praticamente nada para Deus. Ah, professor, mas o sacrifício já foi feito na cruz. Sim, eu concordo. Mas, por exemplo, uma vigília não é um sacrifício. Uma vigília é adoração, é louvor, é consagração. Um jejum não é um sacrifício. Ir à igreja, fazer um seminário teológico não é um sacrifício. Mas nem todos querem, nem todos praticam. A maioria só quer o movimento. A maioria só quer estar no culto mais cheio. Qual é o culto mais cheio? É o das 10 da manhã? Então é nesse que eu vou para ser visto. Mas isso não é evangelho. Isso não é adoração. Os barulhos da casa onde eles estavam orando 3 dias atraíram a atenção dos vizinhos. A oração só terminou porque o assoalho da casa cedeu. Após os 3 dias de oração, batismo com o Espírito Santo, línguas estranhas, buscando comportar as pessoas que vinham vê-lo, ele teve que alugar um galpão, gente, na Rua Azusa, iniciando o maior avivamento da história, chamado o Avivamento da Rua Azusa. Ali eles foram cheios do Espírito Santo. Ali eles podiam se reunir sem preconceito, branco, negro, pardo. Ali não tinha preconceito, ali não tinha rico nem pobre. Ali não tinha doutor, nem semiletrado, nem analfabeto. Ali todos eram iguais, buscando a presença de Deus,
buscando o avivamento do Senhor. Qual é a situação da igreja brasileira? Como nós estamos hoje? Vamos fazer um panorama. Ao analisarmos o movimento histórico, nós percebemos que a igreja brasileira, a igreja cristã, a igreja protestante, a igreja evangélica, passa por um momento parecido com o fenômeno do avivamento. Mas o que parece não ter algumas características presentes em avivamentos de outras nações. Primeiro, porque nós estamos numa cultura diferente das outras nações. Nenhum avivamento é igual ao outro. Segundo, porque a nossa fé cristã brasileira, ela ainda é muito rasa, muito imanentista, muito experiencialista, se é que você me entende. Nós não somos profundos na teologia cristã, na teologia bíblica. Uma vez, um americano veio ao Brasil dar uma palestra, e aí o pastor brasileiro perguntou para o americano qual a impressão, qual a ideia, qual a visão do crescimento exponencial da igreja brasileira. Porque a igreja brasileira, em 20 anos, ela cresce muito. Hoje nós somos quase 30% de evangélicos. E 30% é muita gente. 30% coloca presidente, derruba presidente. É muita gente. E aí o americano falou que nos últimos 20 anos, a igreja evangélica brasileira, ela cresceu como um oceano, mas na profundidade de uma piscina. Ele foi até elegante. Ele disse que nós somos rasos, porque nos falta conhecimento, porque nos falta teologia, porque nos falta muitas vezes Bíblia. O fenômeno que a igreja brasileira vive hoje é o fenômeno da colheita. O mesmo que aconteceu lá em Samaria, quando a Bíblia relata que a mulher samaritana trouxe toda a cidade para Cristo. Temos igrejas hoje que têm experimentado conversões em massa, mas um avivamento é muito mais do que conversão em massa, do que número de membros da igreja. É um tempo pleno de visitação completa sobre o povo de Deus. E nós somos o templo vivo. Nós somos o templo do Senhor. Então nós precisamos fazer muito mais para Deus. Professar a nossa fé. Levar o evangelho a todas as nações. Como disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós devemos obedecer o ide do nosso Senhor. E terminando a nossa última aula de história da igreja, vamos abordar as 3 ondas do pentecostalismo no Brasil. A primeira onda é chamada de pentecostalismo clássico. Ela começa em 1910, com os discípulos de Seymour, e ela vai até 1950. Quais são as características da primeira onda do pentecostalismo brasileiro? A ênfase nos dons espirituais, como línguas, profecias, curas. Qual é a origem da primeira onda? A influência direta do avivamento da Rua Azusa, que começa lá em Los Angeles, nos Estados Unidos, e chega até nós, no Brasil, até o ano de 1950. Quais foram as principais denominações da primeira onda? Assembleia de Deus, fundada aqui no Brasil em 1911 por 2 seminaristas, 2 missionários, o Gunnar Wingren e o Daniel Berg, e também a Congregação Cristã do Brasil, aquela igreja do véu, fundada em 1910 por Luigi Franciscon. Essas foram as principais denominações da primeira
onda. E o foco? O foco foi a evangelização nas camadas mais populares, com forte presença nas periferias urbanas e nas zonas rurais. Por isso que por muito tempo acreditou-se que ser de Jesus, ser evangélico, era coisa de Zé Povinho. Só gente que não tinha cultura, morava no mato, morava na favela, na maloca, na periferia, era de Jesus, era cristão. Nessa primeira onda eles pensavam assim. Depois nós vamos ter uma segunda onda. Essa segunda onda, a partir de 1950 até 1980, aqui eu já estava nascido, ela vai dar uma ênfase na cura e na prosperidade. As características é essa ênfase na cura divina, na libertação espiritual e na prosperidade financeira. Há uma mudança de perfil na segunda onda, porque agora os cultos, eles se tornam cultos mais emotivos, sabe? Aquela música suave no teclado, aquele pad, aquela oração melódica, fazendo as pessoas chorarem. Segunda onda. Eles usam o rádio para evangelização, eles usam a televisão. Agora eles estão começando a entrar nos canais televisivos. Agora eles estão chegando ali no rádio e na TV. Quais foram as principais denominações da época? Igreja do Evangelho Quadrangular, 1951. Igreja Pentecostal Brasil para Cristo, do pastor Manuel de Melo, 1955. Igreja Deus é Amor, 1962. A Igreja Deus é Amor é do missionário Davi Miranda, já falecido. E também a Nova Vida, principalmente no Rio de Janeiro, com o Roberto Macanistein. São as principais denominações do pentecostalismo a partir de 1950 até mais ou menos 1980. Então paramos por aí. Acabaram-se as ondas? Não, temos ainda mais ondas. Mas antes disso, qual era o foco na segunda onda? A expansão urbana da igreja, o uso de mídia para alcançar agora grandes públicos. Em 1980, um missionário chamado Jimmy Swaggart, ele veio ao Brasil e ele lotou o Maracanã, porque os pastores americanos já estavam na grande mídia. E aí vem a terceira onda, a partir de 1980 em diante. Eu não acredito que nós estamos vivendo ainda a terceira onda. Eu acredito que já exista uma quarta onda e os livros futuramente vão trazer essa informação para nós dessa quarta onda. Mas, como nós estamos estudando apenas 3, fica de 1980 em diante. As características dessa terceira onda, chamada neopentecostalismo, é a teologia da prosperidade, a confissão positiva, o determinismo, a batalha espiritual, o marketing religioso. A igreja agora não é mais uma instituição sem fins lucrativos. A igreja agora é uma empresa. A cabeça dos líderes é uma cabeça empresarial. O estilo dos cultos é uma produção midiática, são mega igrejas, mega churches, e os pastores são verdadeiras celebridades. Tenta conversar com um pastor que é uma celebridade. Você não consegue. Você não tem nem acesso à saída que ele sai da igreja, à entrada que ele entra na igreja. É diferente. Os pastores agora no neopentecostalismo são celebridades. As principais denominações da terceira onda é a Igreja Universal do Reino de Deus,
fundada em 77. Todo mundo acha que quem fundou a Universal foi o Edir Macedo. Não. Quem fundou a Universal foi o R.R. Soares. O Edir Macedo era cunhado dele, ainda é, e era auxiliar dele. Mas aí teve um rompimento, teve um golpe, o R.R. Soares saiu da Universal e o Edir Macedo assumiu. Temos também a Igreja Internacional da Graça de Deus, fundada 3 anos depois, 1980, pelo missionário R.R. Soares, que tinha saído da Universal. Antes disso, ele tentou abrir uma igreja chamada Cruzada do Caminho Eterno. Essa igreja do R.R. Soares, ela não foi para frente. Mas quando ele inaugura a Internacional da Graça de Deus, dá muito certo. E temos também, em 1998, agora já bem pertinho da gente, a Igreja Mundial do Poder de Deus, do apóstolo Valdemiro Santiago. São algumas igrejas da terceira onda. Temos também a Renascer em Cristo, do Estevão Hernandes e da Sônia Hernandes, mas as maiores aqui eu acredito que sejam essas denominações neopentecostais da terceira onda. E o foco dessas igrejas? Transformação social, sucesso financeiro, influência política. Todas essas igrejas têm vereadores, têm deputados, têm até prefeitos. E influência empresarial. É um foco no neopentecostalismo, verdadeiramente é ser uma instituição forte nas empresas, na política, no econômico e na vida social. Chegamos ao final de mais uma disciplina. Eu gosto muito de história da igreja porque tem muita coisa que a gente poderia falar aqui pelos próximos 6 meses. Mas se você ficou curioso em algum tema, é só você ir aos livros, buscar literatura, que você vai aprender muito. Aqui estão as minhas redes sociais. Se você tiver qualquer dúvida sobre a nossa aula de hoje, é só me contactar que eu responderei a todos com maior alegria, maior prazer, em nome de Jesus. Até uma próxima.